Paz amado, tudo bem? Hoje eu quero falar da autoridade que você tem em Cristo Jesus para cumprir o trabalho que Ele confiou nas suas mãos. Nós estamos aqui nessa série de vídeos falando sobre missões, falando sobre a nossa posição, aonde nós estamos encaixados, nessa missão de Deus, nesse trabalho de Deus, que é de resgatar as almas das trevas. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino da luz. Nós praticamente fomos transportados. O Senhor nos tira de uma posição e nos leva a uma outra posição. Nós estávamos no reino das trevas, pertencendo ao reino das trevas, e agora nós estamos no reino da luz. Antes o pecado era autoridade sobre você e você vivia debaixo da autoridade do pecado. Agora você está num outro ambiente em que Cristo e o Espírito de Cristo é autoridade sobre você e o pecado não tem domínio sobre você. Isso se você está andando, caminhando nesse reino da luz. A palavra de Deus fala que Ele nos transportou, foi feita uma transição, Ele nos transportou ao reino do seu Filho amado Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus para o cumprimento da missão que Ele confiou a nós. Através do pecado, você, eu, nós estamos dominados por esse reino das trevas. Então muitas vezes nós olhamos para as pessoas e a gente vê essas pessoas caminhando cegas, sem ter condição de ver em que ambiente elas estão andando, e a gente chega até a ficar assustado com tudo isso aí. Mas esse clarear dos olhos veio justamente mediante o Evangelho. Quando o Evangelho ele entra no nosso coração, quando nós cremos na mensagem do Evangelho, e esse Evangelho chega até nós cremos na mensagem do Evangelho, isso é operado uma química, vamos falar assim, algo que ninguém pode explicar, mas é uma junção, é uma operação da mensagem do Evangelho crida no nosso coração e operada pelo Espírito, que gera uma nova vida em Cristo Jesus. Ao ponto que a vida mundana, ela passa a ser um absurdo para você. A vida mundana, a vida do mundo, a vida de pecado, ela passa a ser algo asqueroso, algo que você não quer colocar nem diante dos teus olhos, você não quer nem ver mais aquilo ali, aquele tipo de esse ambiente. Quantas vezes você já teve um ambiente assim, um ambiente que você chega ali, as pessoas estão bebendo, você olha do lado, você vê pessoas sentadas ali, às vezes mulheres mal vestidas, umas músicas nojentas, com a letra nojenta, e você chega a essa conclusão de que você não se sente bem naquele ambiente. Isso acontece porque o teu espírito está completamente desligado. Você está num outro ambiente, o teu coração está num outro ambiente. Essa transição agora te faz uma nova pessoa, te leva a uma nova vida, você está numa nova posição para viver um novo propósito aqui sobre a terra, viver o propósito de Deus, o reino de Deus sobre a terra. Sabe, amado, nós fomos comprados por Cristo, o Senhor ele pagou o preço de sangue por nós. Quando você participa da Santa Ceia, você vai lá para o pão e você come daquele pão que simboliza o corpo de Cristo. E você participa daquele cálice, o cálice que simboliza o pacto da nova aliança. E para que aquela nova aliança viesse e que nós pudéssemos participar daquela nova aliança, alguém teve que tomar um cálice amargo do sacrifício, do martírio, de derramar o sangue para que nós pudéssemos participar dessa nova aliança. Hoje, querido, você é membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem Cristo como a sua cabeça. Você é uma extensão do próprio corpo de Cristo Jesus sobre a face da terra. Aonde você está, existe uma operação de Cristo operando através de você, porque você é corpo de Cristo aonde Ele tem te colocado. Você está ali para viver a função de Cristo naquele lugar. E aqui,
conectando todo esse conhecimento aqui, trazendo para nós aqui o conhecimento, porque nosso alvo aqui é transmitir a você o nosso posicionamento nessa missão de Deus. Você tem que entender que Deus ele tem uma missão sobre a face da terra. Deus ele tem um objetivo, ele tem um alvo. O alvo dele é que o evangelho possa chegar até o pecador. E quando o evangelho ele chega ao pecador, tudo aquilo que eu falei mais atrás do vídeo, todo aquele processo, toda aquela química, né, começa a acontecer no pecador. Se tão somente o evangelho, o pecador, ele crer no evangelho. Então é importante você compreender isso. É importante você compreender a missão de Deus. Essa é a missão de Deus. E muitas vezes nós temos tantas dúvidas em relação a quem é o missionário, qual é a função do missionário, o que o missionário faz. Nós ficamos aí. Você tem que viver o propósito de Deus e a autoridade que Deus tem te dado nele. Eu não quero te desanimar se você tem no coração o desejo de fazer missões transculturais, que se você almeja no seu coração a servir ao Senhor Jesus, quem sabe lá num país da Ásia ou qualquer outro país da África, ou se você quer ir para a Europa, ou se você quer ir para o Peru, para a Bolívia, algum país aqui da América do Sul, não sei. Talvez você tenha isso no coração. Mas entenda uma coisa, que Deus dentro, esses são segmentos, vamos falar assim, são agir de Deus para a expansão do reino. Mas antes de você pensar em ir para algum lugar a trabalhar na Bolívia, ou no Peru, ou em algum país da África, você primeiro tem que entender a sua posição, a sua autoridade em Deus no corpo de Cristo. Quem é você? Quem é você em Cristo Jesus? Qual que é o seu posicionamento em Cristo Jesus? Se você não tem esse entendimento, vai ficar muito difícil de você fazer alguma coisa no campo. Amado, Cristo Jesus ele está sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala. Os principados eles foram atados e foram expostos à vergonha. O Senhor os dominou e os despojou, diz a palavra. E agora Cristo ele é a cabeça de todas as coisas, ele é a cabeça da igreja. E você é membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja de Cristo sobre a terra, que está sobre toda a terra. Cristo e o corpo de Cristo que está sobre toda a terra. E você é membro desse corpo de Cristo. E você traz em você a autoridade de Cristo, a presença de Cristo, para o cumprimento do objetivo de Cristo, do alvo de Cristo, da missão de Cristo, no lugar onde Ele tem te colocado. Isso é o cumprimento do propósito de Deus, no corpo de Cristo. Olha, eu vou dar um exemplo. Olha, eu peguei esse óculos, coloquei aqui no meu olho, porque os meus olhos, porque eles estão precisando do óculos para que eu possa enxergar. Agora você imagina se eu faço isso, pego o óculos e coloco lá no meu pé e saio andando aí com os óculos no meu pé. O que vai acontecer com isso? Isso aí é a falta do reconhecimento do propósito daquele determinado. Agora, quando você vive a autoridade no corpo de Cristo, quando você reconhece o posicionamento que você está em Cristo, você tem a autoridade de Cristo sobre você, você começa a viver a autoridade de Deus aonde você está. E você não se sente menos porque... eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu queria muito fazer campanhas enormes, né? Colocar aqueles palanques enormes. E no meu coração é o seguinte, eu só ia ser realmente usado por Deus se eu estivesse fazendo aquelas campanhas enormes. Eu olhava para grandes evangelistas que juntavam um monte de gente, que enchia os estádios e eu falava, Deus vai me usar e eu vou ser usado daquele jeito ali. E o tempo passou, aí Deus começou a levar mais para um trabalho pastoral, e eu trabalhar mais dentro de igreja, e fazendo culto nas casas. Aí eu falei, não, Deus me quer um trabalho pastoral. Aí eu logo olhei para pastores de igrejas enormes, e eu falei, não, Deus vai me usar como um grande pastor, um pastor de renome, né? E eu acreditava o seguinte, que eu só vou ser usado por Deus se eu estiver à frente de uma grande igreja. Quando Deus começar a me usar, eu vou ter uma enorme igreja. Aí eu vou ser usado por Deus. E aí quando Deus começa a falar comigo. Deus começa a me dar a palavra. Mas Deus começa a falar coisas que eu não queria escutar. Trabalhos que eu não estava muito afim de escutar. Mas era a palavra de Deus.
Deus começa a nos direcionar a lugares e atividades que às vezes como eu tanto tempo coloquei meus olhos em outras coisas, eu até me assustei, sinceramente, com aquilo que Deus estava falando comigo. Mas sabe, amado, chega um momento que a gente tem que deixar de ser menino na fé, né? De ser criança espiritualmente falando. E a gente tem que crescer um pouco, entender que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E naquele momento Deus estava mandando, Deus estava dando uma palavra e Ele estava mostrando, trazendo a revelação do propósito dele. E algo bastante claro que eu aprendi e que eu estou sempre repetindo aqui em cada vídeo, que as coisas no reino, isso é a palavra, tá? Não é algo especialmente meu, a palavra fala isso. É que na verdade a gente custa entender essas coisas. Mas, amado, tudo no reino funciona mediante a palavra de Deus. Então Deus, Ele te dá a palavra, você vive a palavra e as coisas começam a funcionar. Ele te dá a palavra, você vive a palavra. Crer na palavra, né? Você crer, começa a viver a palavra e as coisas começam a funcionar. Deus, Ele te traz uma revelação de alguma coisa, Ele te dá uma palavra, Ele diz, olha, Peniel, você vai ter que fazer, você vai fazer assim, assim, assim. Você crê naquela palavra, o Peniel crê naquela palavra, começa a viver na palavra e as coisas começam a funcionar. Lucas capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No lugar aonde estamos, na posição aonde estamos, no cumprimento da missão de Deus, aonde nós somos em Cristo Jesus, nós temos a autoridade, porque Cristo Jesus, Ele é a cabeça do corpo, Ele é a cabeça sobre todas as coisas, todas as autoridades espirituais, terrenas, ela está como acima de todas as coisas, porque Cristo é a nossa cabeça e Ele está acima de todas as coisas. E você tem a autoridade de Deus para desenvolver o trabalho aonde Ele tem te colocado. Agora, você tem que reconhecer em primeiro lugar o seu posicionamento em Cristo Jesus. E outra questão é que você tem que viver a palavra que Ele tem te dado. Viva o propósito de Deus. Viva a palavra de Deus. Não deixe o tempo ir passando, não, amado. Invista na palavra. Deus te deu a palavra, então faça um investimento nessa palavra. Entregue o seu coração à palavra. E aí, com certeza, virá os resultados de Deus. Você tem a autoridade de Deus. Você tem autoridade porque Ele te escolheu e você está no corpo. E a autoridade vem de Cristo sobre você para que você possa cumprir o propósito de Deus, a missão de Deus neste mundo, neste lugar onde Ele tem te colocado. Amém? Podemos fechar? Amém. Glória a Deus. Eu vou te convidar a você fazer algumas coisas, tá? Nesse final de vídeo. Primeiramente, você se inscrever no canal. Tem muita gente que fica assistindo nossos vídeos e não se inscreve. Deixa aquele joinha. Coloca um comentário também. O que você achou dessa palavra, dessa playlist, né? Essa série de vídeos. Nós estamos aqui numa playlist falando sobre o nosso posicionamento em missões, tá? Coloque seu comentário também. E aí nós temos 2 links bastante importantes que eu quero dar para você que está na descrição aqui desse vídeo. O primeiro link é para você cadastrar o seu e-mail e estar recebendo toda semana. Eu vou estar mandando para você toda semana. Você vai ganhar na segunda-feira. Toda semana eu mando para você um vídeo com texto falando de missões e um vídeo. Pelo menos um vídeo eu vou colocar nesse nosso e-mail, trazendo com mais tempo, falando sobre o trabalho de missões, tá? E você também pode, no segundo link, é o segundo, não é o, né? O primeiro é você cadastrar o seu e-mail. Você vai clicar, vai abrir uma janelinha, para você colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, tá? O segundo link, tá na descrição também, é o outro canal que nós criamos, onde nós falamos sobre comunicação missionária. É ensinando você que está à frente de um projeto, né? Seja você que está no campo de missões, ou se você está na sua igreja local, está à frente de um projeto, e você quer saber usar a internet para transmitir a visão que você tem. Eu quero transmitir, né, a visão, eu quero que outras pessoas possam aprender aquilo que eu tenho aprendido em Deus, eu quero transmitir, passar para frente, né? Esse é o primeiro grande resultado que nós temos. E quem sabe você está à frente de um projeto, precisa levantar parcerias, a gente também ensina isso aí, né? O missionário precisa envolver pessoas para que possam manter o projeto. Se você quiser
Só se você tem interesse, tá? Se não tiver interesse, nem vá, não, porque eu só vou estar falando de YouTube, vou estar falando de divulgação, criação de conteúdo, etc. Então, não vá, não. Agora, se você tem interesse, vai lá, se inscreve no outro canal, que é o Comunicação Missionária, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe e vamos continuar vivendo missões.